Olá, você! Está no ar mais um episódio do podcast De Salto Alto. Eu sou Edila Thaís Eu sou Iris Guimarães. e hoje nós estamos com duas pessoas maravilhosas, duas mulheres empreendedoras. E, gente, empreendedorismo em várias áreas, vocês vão ver. Temos o prazer de ter quem aqui, Iris? Estamos aqui com a Grazi e com a Fabiola. A gente pode deixar elas se apresentarem para vocês. Com certeza. Bom, Grazi, quem é você e o que você faz atualmente? Bem, eu sou a Grazi Gutz, né, formada em administração de empresa, especialista em vendas e atualmente estou como influenciadora, né, e empreendedora digital. Que chique, hein? Não é para qualquer um, não. Nosso podcast está ficando Alto fino. nível. Mas a gente tem do outro lado uma senhora doce. Fabiola, conta para nós, quem é você e que faz, né? O que você faz? Boa tarde à mesa, né? Eu sou Fabiola Quintela, sou pastora, né? Mãe de 2 filhos, vó do pacotinho, também sou juiz em paz e capelã e também empreendedora, né? Tenho um pequeno ateliê hoje de doces, né? Artesanais, também trabalho com artesanato, também trabalho com cerimonial e etiqueta. Poxa, todo mundo aqui, hein? Nossa, que peso! Vou te falar, esse podcast tem um peso de empreendedorismo em todas as áreas, hein? Hoje, todas de salto alto mesmo, hein? De salto alto. Gente, salto alto é porque vocês já sabem, né? Salto alto significa que cada um, na sua área, do seu jeito, traz a sua contribuição, traz mais do que a sua contribuição, traz a sua essência, Sim. né? E traz a sua liderança no seu negócio. Salto alto também quer dizer amadurecimento, quer dizer responsabilidade. Então, nós temos sempre o cuidado, o carinho de trazer pessoas que na sua história mostra como cresceram, como pessoas, como empreendedores, como pais, como casal, pessoas que podem inspirar você, que muitas vezes está no meio do caminho achando que não dá conta. Ouça essas histórias, eu garanto para você que hoje você vai terminar de ouvir esse podcast dizendo assim, se elas deram conta, eu também dou. Gente, mas isso é muito interessante, porque todos nós, quando a gente olha para trás, a gente vê assim, quanta coisa bonita que hoje eu cheguei aqui, mas quanta coisa eu passei ali. E eu tenho certeza, né? Nós temos certeza que em algum momento, e não foi um só momento, não, em vários momentos vocês falaram assim, será que eu vou dar conta? Mas eu sei que tem um especial, um ou dois que vocês falam assim, nossa, nesse aqui eu quase falei assim, será que eu vou dar? Eu achei que eu não ia dar conta, mas eu olhei e continuei. Grazi, conta para nós, o que foi um momento seu que você fala? Será que eu vou dar conta? Foram muitos, né? Na verdade, na caminhada com 44 anos, foram vários momentos no qual a gente para e fala assim, será que eu vou dar conta? Né? Um deles que eu estou me lembrando foi quando eu me divorciei do meu segundo casamento, que eu parei, né? Antes era tudo dividido entre eu e meu ex-marido. E aí eu me vi sozinha, né? Para pagar o aluguel, a água, a luz, a internet, despesa de carro. E, né, comecei a empreender também, né? Abandonei o CLT e fui empreender. Falei, será que eu vou dar conta sozinha? Mas muitas mulheres dão, né, Edila? Muitas mulheres que são divorciadas, que não, né, são solteiras. A gente não pode achar que só que eu sou casada, que eu tenho um marido, que eu vou dar conta e vou empreender. Falei, não, Sim. eu vou dar conta. E aí eu prossegui. Fui trabalhando, fui, né, criando novas estratégias dentro desse processo, né, da minha separação, porque antes era tudo dividido com ele. E não é que eu dei conta? Olha que maravilha, né? Não é que eu dei conta? Pois é,
é um processo, tudo na vida é um processo, né, Sim. Iris? E a gente tem de entender que momento do processo que nós estamos vivendo e o que nós vamos precisar de fazer, né? Sim, verdade. Mas, Fabíola, você também já olhou para trás e falou, será que eu vou dar conta? Muitas vezes, muitas, né? Muitos desafios. E como vocês citaram, né? Ela teve alguns processos e ainda, né? Nós estamos Sim. em um processo contínuo, né? Sim. E eles não são fáceis, né? Mas quando nós conseguimos passar pelo processo, nós conseguimos enxergar lá na frente, entender, né? O porquê de eu ter passado por aquilo que eu precisei passar, né? Para formar quem eu sou hoje, né? O caráter da Fabíola de hoje não é o da Fabíola de 20 anos atrás, né? É o que já foi dito, o que a maturidade nos traz, né? E tem algum momento que você poderia destacar, assim, nossa, esse momento, assim como a Grazi falou, né, da separação, do divórcio, em algum momento você falou assim, não, eu achei que realmente esse eu não conseguiria passar. Um que você possa destacar. Existe uma expressão que o povo fala assim, dá para escrever um livro, né? Exatamente. Ai, muita coisa, muita coisa. São muitos, né? Se eu tiver que falar assim, são vários, mas dentre eles, um que muito me levou a refletir mais, mudar a minha vida, quem eu era para que eu sou hoje, também foi há alguns anos atrás, né? A questão do meu divórcio, né? Porque sou casada pela segunda vez. E ter que me redescobrir muito nova, aos 23 anos, já estava divorciada, né? E vim para o divórcio ferida, com vários sentimentos de traição, de um relacionamento que não deu certo, porque ninguém casa pensando em separar, né? Então, e conseguir administrar isso, e já era pastora na época, né? Tive o privilégio de começar a pastorear muito jovem, aos 20 anos de idade, numa igreja conceituada. Então, assim, para mim, foi muito difícil. Né? E com duas crianças pequenas, né? Praticamente um bebê com mais um de 3 anos. Então, foi um desafio. Mas eu me reinventei e eu acredito que não fui eu, foi Deus. Né? Ele mostrou quem era a Fabíola que estava lá dentro. E a leoa, né? Saiu para fora, o que ela era capaz de fazer. Que ela tinha um pai que estava com ela, porque ele tem a paternidade infalível, né? O Senhor, ele é mestre em cuidar das viúvas, dos órfãos, e eu me encontrava nesse meio termo ali, e eu pude contar com a paternidade amorosa de Deus e chegar até aqui, e no que eu sou hoje, e na nova história, né? Porque daí, desse processo, veio várias curas, libertações e transformações, né? E não foi de um dia para o outro, né? Sim. Levaram 17 anos, né? Às vezes existem feridas que somente o tempo pode cicatrizar e curar, né? Sim, com certeza. Que profundidade, hein, Iris? Sim. Porque todas as duas têm uma história muito bonita, desde lá de trás, de já empreender, de já trabalhar, de já se sustentar, mas chega um momento que a gente tem um corte naquilo que a gente achava importante. Que era valor, né? Valor, essa é uma coisa importante. E aí, Iris, eu vou só começar porque eu sei que você vai continuar, tá? Mas aí é o momento que a gente tem de primeiro se olhar, chorar, será que eu vou dar conta mesmo, né? Mas falar, não. E, gente, por que eu estou falando chorar? Porque é importante a gente se permitir chorar, a gente reconhecer a dor que vem da gente. Né? Porque senão a gente passa por cima de tudo. Sim. E vai engolindo tudo e, de repente, essa bagagem fica muito pesada. Então, não pode ser assim, não. Então, a gente reconhecer e começar, né? Para sair a leoa, teve um processo de autodescobrimento, né, Iris? Sim, como é que foi isso? Com certeza. Nós estamos numa sociedade em que muitas mulheres, seja pelo divórcio, seja pela questão da maternidade solo, né? Às vezes solteiras, não passaram pelo processo do casamento e divórcio, mas se veem na maternidade solo, e que se veem muito perdidas, né? Então, eu acredito muito... Posso acrescentar mais uma? Porque eu acho que ainda tem uma outra mulher, é aquela que não casa e que, de repente, ela perde os pais. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Só quem já perdeu pai e mãe, e eu acho que eu sou a única aqui, é que sabe a sensação de ser órfã.
Gente, eu fiquei órfã, eu já tinha mais de 40 anos. Mas foi muito interessante que quando eu fiquei órfã, nós éramos, né, os irmãos todos, nós olhamos uns para os outros e falamos assim, nós vamos cuidar de você. Então, assim, tem essa mulher também que não teve o privilégio que eu tive de ter outros irmãos, ou está longe. Então, tem essa mulher que não casou, que não é mãe, mas que ficou órfã e que ela está sozinha. Sim. Também. Preste bastante atenção na história dessas mulheres. Eu tenho certeza que a Grazi e a Fabíola, com a história delas, a experiência delas, pode muito inspirar você. Se você passa por um momento em que você se vê sozinha, seja por qualquer circunstância, saiba que sim, há saída, há alternativas para que você possa romper. Às vezes parece que as nuvens estão tão escuras, tão pesadas, que parece que o ar vai faltar, não é assim a sensação? Mas te garanto que tem ar aí, tem oxigênio para você aí. Continue com a gente que você vai se inspirar muito. Pois é, Grazi. E você ficou, já falou, ficou sozinha, mas eu dei conta. O que você usou? Como é que foi? Como é que você descobriu também a sua leoa aí dentro? Eu sempre fui uma mulher, né, muito determinada, muito forte. Eu me considero muito forte, que esse não foi o primeiro casamento, e sim o segundo, Uhum. né? E como que eu fiz? Apeguei com Deus, né? Nas orações mesmo, e busquei, né, no trabalho, e foram noites, às vezes sem dormir, né, para criar novas estratégias, e empreendendo em vários negócios. E você falou, só um pouquinho, que eu lembrei de uma coisa que você falou antes. Você falou que exatamente nessa época que você rompeu o segundo casamento, que você se viu sozinha, você também resolveu que você ia sair da CLT e começar a empreender. Sim. Então, foram dois cortes ao Sim. mesmo tempo. E aí, como é que você começou com as estratégias para o empreendimento? Quando eu separei, eu ainda estava no CLT. Eu trabalhava numa empresa de proteção de veículos, né? Só que aí foi em 2021. Quando foi em 2022, no meado do ano de 2022, eu decidi cortar o umbigo com o CLT. Porque eu vi que eu estava já indo com o meu empreendedorismo e o CLT estava me atrapalhando a avançar no meu empreendimento, né? No meu empreendedorismo. Então, o que eu fiz? Decidi sair de vez do CLT. E isso foi muito difícil para mim. Isso foi uma dor, né? Foi uma barreira. Primeiro, que eu vim de uma família de trabalhadores, pessoas que nunca foram empreendedores da minha família, não tem são poucos empreendedores. Meu pai e minha mãe veio do trabalho, sempre trabalhando e trabalhando de CLT. Então, eu não tinha apoio deles. Eles achavam que era um absurdo, que eu estava fazendo loucura, que eu ia morar debaixo da ponte, que eu ia perder tudo, porque eu tinha saído do trabalho. Eles não entendem que eu saí do trabalho, do CLT, para me ser a minha própria gestora, a minha própria governante da minha vida, da minha carreira, das minhas finanças. Eu não preciso de ter um patrão para ficar faz isso, faz isso, faz isso. Eu sou a minha própria gestora, eu sou a minha própria governante nas minhas finanças, nas minhas emoções, na minha vida. Eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho o que eu quero empreender. Isso aqui tá dando, isso aqui não tá. A gente muda e é isso. Foi assim, com essa força, com essa garra, que eu saí do CLT e persisti. Várias vezes eu falei, eu vou voltar, vou ter que voltar. Porque às vezes faltava o dinheiro da gasolina, às vezes você não tinha, né? Então você tem que ser persistente, senão você acaba voltando para aquela Zona de área, conforto. zona de conforto. E não era isso que eu queria, não é meu foco. Eu sei que eu nasci assim, não nasci para trabalhar de CLT. Eu me sentia, eu ia para a empresa, mas faltava alguma coisa. Eu era a melhor vendedora, eu vendia, eu batia a meta, mas eu falava assim, eu não estou feliz. Por quê? Quando eu entrei no empreendedorismo, eu me achei. Eu vi uma mulher realizada. Eu me sentia assim, a melhor pessoa do mundo. Falei, não, eu estou realizando, eu estou criando, eu sou empreendedora. Isso é muito bom, você vê os recursos entrando, que você criou, né? Que você empreendeu. E mais é contato com pessoas também, os network. O crescimento é extraordinário. Eu comecei a empreender aí mesmo, em 2022, até hoje, 2024. O meu crescimento foi estrondoso mesmo. E ainda mais no digital, né, gente? Que eu sou hoje a empreendedora digital. Eu estou no digital e o meu crescimento foi extraordinário.
Você colocou tudo de si, né, Grazi? E foi colocando etapas, né? Que você mesmo falou, né? De começar a olhar, eu quero. A Iris falou isso num podcast passado. Primeiro, a gente tem que ser dono da gente, né? Ou seja, ser a gestora da gente. Para você empreender, você tem que saber ser a sua gestora Própria de gestora. você. Você falou aí, olha, eu aprendi a lidar com as minhas emoções, porque tem momento de solidão, tem momento De aperto. de aperto, né? E quando você está sozinha, você vai ter de pensar quais são as estratégias. E isso é muito importante, gente, porque todos nós vamos passar por apertos, seja aperto financeiro, seja por outras questões. Sim. E aí, olha, eu falo que existe uma dica que é uma orientação que é fundamental, tá? Perceba o seguinte: muitas vezes a gente fica naquela zona de conforto que foi Sim. falado antes, ou a gente quer voltar para ela, ou mesmo fica na zona de conforto da reclamação. Ah, não dou conta. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Não sei o quê. Quando você estiver assim, primeiro você chora. Chora só um pouquinho, tá? Eu falo que só tem direito de chorar 5 minutos. Depois, você levanta a cabeça, olha para o lado e fala o seguinte: quais são as possibilidades? Poxa, qual que é a possibilidade? O que que eu posso mais? O que eu posso mais? Não é isso? Você vai também descobrir, mas precisa de fazer o quê? Despertar a leoa, né, Fabíola? Como é que foi isso? Sim. O Despertar a Leoa, para mim, eu comecei um pouco jovem, né? A minha família, né? Nossos filhos arrimo de família, tendo que trabalhar. Então, começamos desde cedo. E de 14 para 15 anos, eu tive uma depressão muito profunda e cheguei a pesar 34 quilos, né? E a minha mãe não achava em nada, em médico. O médico falou, olha, eu saía manchas roxas no corpo inteiro. E os médicos não sabiam o motivo e a causa. E teve um médico que falou, essas manchas roxas é porque ela desistiu de viver. E era uma depressão profunda, era uma revolta contínua dentro de mim, né? Não era o que eu queria, não era o que eu sonhava. E apesar de adolescente, de 14 anos, né? No ano de 91, 92, eu tinha uma certa maturidade, diferente do que os jovens de hoje, né? Têm, né? As coisas mudam. Mas a minha mãe começou a me levar em alguns lugares, buscando ajuda, e eu não me encontrava naqueles lugares e não queria fazer parte daqueles lugares, não me encontrava em lugar nenhum. E não dormia à noite, eu perdi a vontade de viver, né? Então, dali, eu já comecei a entender o que era um pouquinho da vida, né? Então, mas aí, hoje, estudando a psicanálise, né, que tenho o privilégio de ter a doutora Égila, a doutora Iris como minhas mentoras, né? É uma alegria imensa no meu coração. Eu agradeço ao Eterno porque vocês são um presente de Deus na minha vida. Mas desde ali eu comecei esse processo, né, de entender quem eu era, o porquê de sentir-me daquele jeito, a rejeição. Então, não foi só apenas quando eu tive o divórcio do primeiro casamento, né? Porque hoje, após 17 anos de divorciada e a ferida curada, eu me casei novamente, né? O Senhor me permitiu. Mas me abrir novamente para viver o novo, porque Ele faz novo. Todo dia Ele faz uma coisa nova, né? Ele é Deus de coisas novas. Então, eu me converti aos 15 anos, né? E foi apenas ali, quando eu me converti, descobri a paternidade de Deus. Eu sou apaixonada com a paternidade de Deus e muito falo da paternidade de Deus porque é o que eu vivo. É o cuidado dele comigo, né? O amor dele e a forma de expressar ao mundo quem eu sou é expressando o amor de Deus, né? E eu me descobri ali. Então, assim, a leoa, ela veio aflorar mais quando eu me vi sozinha com 2 crianças. Mas eu tive, como eu falei, N momentos, né? Que o primeiro foi antes de me converter mesmo, de 14 para 15 anos, após a conversão e tudo, entrei ao seminário aos 18 para 19 anos, e aconteceu outros fatores que me levou a sentir-me, né, deprimida, angustiada, e coisas e feridas terríveis, que se você deixar e se entregar para isso, você morre, né? Porque você deixa de sonhar, você deixa de ter esperança, né? E o que impulsiona o ser humano é a esperança, né? E eu entendi
E eu defino a palavra esperança hoje como disposição de espírito. O meu espírito está à espera de receber o prometido. Que prometido é esse? Aquilo que Deus prometeu para mim e aquilo que eu almejo alcançar. Porque eu preciso fazer a minha parte, né? Para que Deus faça a parte dele, né? Eu preciso me colocar. Então, a leoa nasceu daí, sabe? Não foi apenas quando eu me divorciei, mas começou lá. O processo começou lá atrás. Pode falar. É muito bonito porque hoje nós temos vários estudos na neurociência falando da importância da espiritualidade. Como que, por sermos seres integrais, como que quando alimentamos a nossa espiritualidade, e aí não tem a ver com religião, Sim, é espiritualidade, Uhum. como que isso afeta a nossa saúde mental, como que isso afeta positivamente Sim. o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que vai ajudar a tomar decisões Sim. mais assertivas, ter mais clareza da vida. Então é muito, muito interessante que vocês duas trouxeram, né, como que cada uma na sua realidade, né, você exercendo profissionalmente, vamos dizer assim, né, no serviço do pastorado, Do ministério, mas né? como que foi importante também ter a Sim. espiritualidade como uma parte ativa da vida, para que vocês pudessem também vencer e romper, né? Essencial. E é interessante, né, Iris, porque reconhecer, né, eu acho que isso é bom a gente colocar, ter essa questão da espiritualidade não nos tira a questão de que nós temos sentimentos que Sim. muitas vezes dói, que Sim. muitas vezes machuca e que a gente tem de cuidar Sim. da gente, né? Precisamos E ao de mesmo uma ajuda tempo, profissional, né, doutora? precisamos de uma ajuda Eu tive, profissional. né? Eu tive e fiz, né? Comecei jovem já, acompanhamento, né? Fazendo terapia, procurando profissionais da área da psicanálise, da psicologia, porque foi isso que foi o meu baluarte, porque eu entendo aí a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, né? Para o corpo eu tenho as coisas, o médico, né? Tem o alimento, tem o sim. autocuidado. Sim. Agora, para as coisas espirituais eu tenho o celestial, né? Ou aquilo, o dogma o qual eu acredito. Mas, para as coisas da mente, eu preciso buscar o profissional da mente. Sim. Porque o que é tal o corpo adoecido é eu não ser capaz de tomar as minhas próprias decisões, né? Tem pessoas que falam, mas você não é um doente mental. Não, uma vez que a minha mente não é sã, ela é doente. Verdade. Né? E se ela está doente, ela precisa de cura. Verdade. E o processo de cura, ele é doloroso, porque você mexe na ferida para depois cicatrizar, né? Como nós temos aprendido, né, estudado. E eu falo que é libertador, né? O autoconhecimento, ele me faz entender quem eu fui, o que eu sou e o que eu posso ser e fazer as pazes com a minha história. Uhum. Né? Então, essa é a parte humana que eu preciso fazer. Então, eu não posso tirar, né, a minha responsabilidade e colocar tudo na responsabilidade do espiritual e da natureza, ou de Deus, ou aquilo, o dogma ao qual cada um, né, acredita. Mas aquilo que eu posso fazer como pessoa, eu preciso fazer para eu poder me reencontrar, né? E como é bom quando a gente consegue se reencontrar Sim. e falar, gente, como eu sou, né? Isso aqui não é o que eu passei, não é o que me aconteceu, que define quem eu sou, né? O que define quem eu sou é o que eu fiz com o que me aconteceu, Exatamente. né? Eu sempre falo isso, eu não sou uma vítima, eu sou um sobrevivente, e um sobrevivente que eu voltei para contar minha história, Verdade. Muito bem. né? Gente, tem uma coisa que a Fabíola falou que eu achei muito interessante, que é essa questão de, aliás, duas. Primeiro, você falou a questão de buscar ajuda profissional. Sim. E isso é muito importante, porque da mesma forma que no outro podcast eu comentei sobre você reconhecer, né, sua deficiência, suas dificuldades e tudo mais, é importante você falar, eu preciso buscar um profissional. Mas eu quero falar uma coisa que, quando a gente acha, né, que fala tanto em autoconhecimento, vou te contar uma coisa. O processo de autoconhecimento, ele é restaurador. Sim. Mas no princípio ele dói, né? É doloroso. Não Muito, tem. exatamente. E vai doer depois de novo, mas no princípio você vai ver. Eu vi aquela Édila feia que eu não queria ver. Que eu queria esconder lá dentro, para ninguém ver aquela Édila que tinha medo,
E eu tinha de ser uma pessoa corajosa, eu tinha sido ensinada isso. Aquela Édila que de vez em quando tem de chorar, mas eu fui ensinada que a gente não pode chorar, que não, aguenta firme, né? Não sei se vocês ouviram, mas em casa eu ouvia, não chora, não. Aguenta firme. Então, tem muita coisa assim, né? Então, você vai ter de trazer essas dores ali, entender o que você passa, para depois vir para esse outro lado, né? Sim. Eu brinco que o autoconhecimento é abrir gavetas da alma e reorganizar, assim como a gente verdade. faz com o guarda-roupa, quando a gente arruma roupa. E, às vezes, aquele machucado que tá com a casquinha bem fininha ainda e que a gente machuca de novo, mas que quando cicatriza de vez. Às vezes as pessoas acham que autoconhecimento é esquecer. Não, isso aí é Alzheimer. Exatamente. Autoconhecimento Não é esquecer, né? não é esquecer. É Mas saber é lidar lembrar com da minha aquilo, história saber lidar. e como que o que eu me tornei a partir da história, né? Eu acho que isso é o fundamental desse processo de autoconhecimento, né? Sim. Com certeza. Graças, mas eu fiquei pensando aqui, né? Quando você falou aí 21 para 22, primeiro assim, né? Que falar em 21 para mim é lembrar de pandemia, né, gente? Ficou no período pior. É verdade. Daquelas dificuldades. É. Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio, né? Para onde eu vou olhar? Para as dificuldades ou para as oportunidades? Ela olhou para as oportunidades. Tem um digital aí. E 2 anos depois, né? 3 anos depois, Grazi, assim, crescendo, empreendendo em várias áreas. Grazi, o que fez diferença para você? Talvez eu já tenha falado uma primeira aqui, que é aproveitar a oportunidade. Ela passou e você falou assim, é isso aí, mas você teve visão. O que mais? Sim. Você fala na época da pandemia. De tudo, né? De De lá tudo para isso. cá, tudo é que fez. O que você fala assim? Fez diferença para mim, para eu crescer, para todo esse crescimento que eu tive como empreendedora nesses 2, 3 anos, né? Como é que foi isso? Sim. Eu acho que é todo o processo, né? É todo o processo de lá para cá, de 2021 para cá. Sozinha, me vi sozinha, né? E tendo que batalhar, criar novas estratégias, né? E essas novas estratégias você buscou inspirações, você criou, como Eu tive mentores, né? Assim que me ajudou, igual a Lorena Nogueira, foi uma das minhas mentoras, e vários outros. A Edila também, hoje é a minha mentora, que me ajuda na parte de líder e de estrategista, né, Edila? Isso. Fiz uma mentoria com ela maravilhosa, que abriu meus olhos, abriu a minha mente. Então, Deixa eu aproveitar e dar um toque aqui, porque, na verdade, como a gente está falando hoje de empreendedorismo, e a gente até brincou antes, né, com o Elias, que era a equipe, a gente tem de entender que empreendedorismo tem a seguinte questão. No começo, você começa como equipe, sim, e você vai precisar de gente que vai te ajudar nos primeiros passos. Mas essa equipe, Iris falou uma coisa no outro podcast. Se você não viu o podcast 2 com o Elias e a Érica, você precisa de ver. Que é exatamente falando do quê? A Iris lembrou que a gente começa, mas a gente precisa de ter uma visão de crescimento. Porque aí você já começa a pensar o seguinte, quais são as áreas de uma empresa, por exemplo? O que é? Onde que é que... Bom, tem a área financeira, tem a área de marketing, tem a área administrativa, tem a área de gestão de pessoas. Você tem pelo menos 4 áreas. E a de vendas, né, Graça? Como é que eu falo de todas e não esqueço dessa principal? a venda é a principal, né? Pois é. E aí, o que você precisa de começar? Qual que é aquela que eu sou boa? Então, como é que eu vou aproveitar isso? E qual que é aquela que eu tenho dificuldades? Eu vou precisar de crescer, vou precisar de começar a organizar, vou precisar de estudar, e você vai procurar pessoas que você possa crescer. Não é? Foi isso que nós fizemos, né, na mentoria. Exatamente. Procurar as né? pessoas que saibam aquilo que eu não sei. Igual eu sou excelente em vendas, eu sou excelente em marketing, eu sou excelente no digital, mas em finanças eu sou excelente, então eu tenho que procurar alguém naquela área para fazer para mim. E comecei também como equipe, eu sozinha, fazendo tudo, né?
vendendo, tendo que entregar, tendo que buscar mercadoria, tendo que fazer vídeo, tendo que fazer meu próprio tráfego pago, tudo eu só. E agora, gente, vou falar com vocês, essa mulher terminou a mentoria e assim, organizadésima, é muito bom ver isso. Mas a gente tem um lado de cá, né? Uma outra que cresceu de uma outra forma, mas que também foi buscar Sim, o seu autoconhecimento, né? Buscar a área que você gosta. sim. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? Então, desde adolescente, meu sonho era ser psicóloga. Eu queria fazer psicologia e era o meu sonho. Mas com tudo que aconteceu, eu me apaixonei pela teologia, né? E fui estudar teologia e o Senhor me chamou para o ministério, né? Eu tinha um sonho, um plano, ele tinha outro. E eu entendi isso e fui exercer o ministério muito jovem. E exercendo o ministério, eu também sempre gostei muito de servir uma comida afetiva, né? Às vezes eu fazia para as ovelhas, para os irmãos da igreja e para outras pessoas. Eu fui fazendo outros cursos, né, de cerimonialista, de etiqueta e várias outras coisas. E fui agregando ao ministério, né, porque eles podem andar juntos, Sim. né? Uhum, E a mulher ela é muito multifuncional, né? A mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e não quer dizer que vai ficar mal feito. Só que em tempo diferente, né? Isso, muito bem, que eu ia te lembrar isso. Que olha a palavra que ela usou, multifuncional, não é multitarefa. Exatamente. Aprender Exatamente. coisas diferentes Sim. e aplicar essa Sim. aprendizagem em momentos oportunos diferentes. Exatamente. E eu consegui, né? Porque eu entendo que o exercício do ministério não é um meio para poder ganhar dinheiro, né? É me doar ao outro. Então, eu não consigo e nunca usei o ministério como meio para sobreviver. Então, eu sempre tive que correr atrás da forma que eu podia. Então, eu fui me especializar em várias coisas naquilo que eu gostava também, o meu segundo amor, né? Que é a comida terapia, né? E aí eu fui servir doces, né? Fui fazer doces, já vem de família, né? A minha bisa fazia tortas, doces maravilhosos, muito conhecida em Belo Horizonte, e eu peguei essa herança boa, que a gente tem que pegar o que é bom, né? Sim. E eu comecei a fazer e deu certo, né? E aí, disso aí, fui agregando outras coisas, né? E graças a Deus até hoje está dando. Na verdade, você acabou não fazendo psicologia, mas acabou cuidando de gente do mesmo jeito. Sim. Pode Seja no ministério, seja, Sim. né, exercendo o seu pastorado, seja com as comidas. Sim. Porque a gente percebe quando você fala, o seu olho brilha no sentido de que Ela é apaixonada, não né? é só pela comida, mas é pelo fato de você poder servir e fazer para o Sim. outro. Você Exatamente. transmite isso quando você Sim, fala sobre sim. a comida E eu terapia. coloco o meu amor, né, na minha comida, no meu doce, aquilo que eu faço, né? Então, isso é muito bom, é muito gostoso. A minha filha, mesmo com o pé assim, né, eu rompi o tendão em dezembro, mas aí ainda com a bota, comecei já a fazer algumas artes, né? A senhora tá a parte disso. E ontem eu fiz uma arte, né? E aí eu fiz uma vaca atolada, né? Que o bom Nossa. brasileiro gosta. E minha filha, agora morando sozinha, falou: Nossa, mãe, que saudade! Desde que eu mudei, eu nunca mais comi uma comida gostosa. Aquela coisa da comida afetiva, coisa de mãe, né? Trazer. Eu entendo que a comida aproxima, né? Às vezes as pessoas Exatamente. estão aborrecidas, cansadas, cada um no seu quarto, no seu telefone, né? Ansiosa, depressiva. E aí você reúne, chama para a mesa, você começa a conversar. Gente, aquilo é libertador. Você começa a fazer terapia na mesa, entendeu? Exatamente. Você acaba de comer, a hora que você vê, já está no lanche da tarde. Porque ninguém quer sair Vai dali. bater no papo, As né, pessoas ali querem na mesa. conversar, né? E a boa conversa, né? E o aconselhamento entra aí também. Sim. Mas, voltando lá no meu sonho, aí quando eu cheguei numa etapa do pastoreado, eu vi que estava faltando alguma coisa de realização pessoal, porque eu já estava fazendo para o outro, eu queria fazer para mim também, né? E aí, em 2020, 2020, entrei na faculdade de psicologia. Aí, por motivo de força maior, tive que trancar a faculdade de psicologia. Veio outra frustração. Mas aí o senhor me deu a oportunidade de entrar no curso de psicanálise, porque ele é um Deus de oportunidade, né? Então, no tempo certo, no tempo oportuno, ele quis agradar o meu coração, porque nas coisas mais supérfluas eu vejo o cuidado, o toque de Deus conosco, né? E aí agora eu estou tendo o privilégio, né, de estar estudando psicanálise e ter, né, as amadas como mentoras, e para mim, assim, está sendo uma maravilha. Ai, que bom. Grazi,
Mas, gente, passou tão rápido, né? Né? Pena desse podcast é isso, que passa rápido, mas eu sei que com toda essa experiência desse empreendedorismo de 3 anos, mas que já vem lá de trás com toda a história, Verdade. né? Aqui é porque o tempo é pequeno, então a gente só conta um pedacinho. Só um gente. pedacinho, Mas né? vem meu livro aí, vocês vão saber de toda a história. Coisa Isso. linda. Olha, existe algo que você venceu e você, quando você olha para trás, você fala assim, eu sei que outros estão passando pela dificuldade que eu passei lá atrás. Que conselho que você dá para eles? Que orientação? Porque profissional, ele não dá dica, ele dá conselho e orientação. O que você dá para eles? Para a mesma pessoa que está passando. Querendo empreender, talvez passando por esse desafio de desapegar da CLT e querer ser empreendedor, ou às vezes está lá na CLT, está ganhando dinheiro, mas fala assim, mas não é isso que eu quero fazer, né? Sim. Igual você falou aí, você Sim, passou a sim. perda. Talvez se você estivesse vendendo ainda, lá na CLT, igual você falou, você estaria muito melhor numa situação Financeira, mas Mas talvez eu você- estaria doente, né? Sim. Exato. Emocionalmente, a minha mente, como eu adoeci no CLT e hoje eu me sinto, né? Ainda não estou ganhando ainda milhões, mas muito feliz. O que você aconselha para essa pessoa? Coragem, humildade e fé. Você tendo coragem, humildade e fé, você vai longe, né? Não pode desistir nos primeiros obstáculos, né? E é isso, vai para cima mesmo, com coragem. Eu acho que um dos destaques, né, da Grazi é que a Grazi usa essa coragem, essa fé, essa garra, fazendo conexões, né, Grazi? Você aprendeu Sim. isso, né? Exatamente, eu amo fazer conexões, ir em eventos, faço eventos também, né? E porque através das conexões e através dos eventos, ali você faz negócios, ali você se conecta com pessoas, você conversa, você aprende, né? Nos eventos, nas conexões. E é isso. O conselho que eu dou é esse, gente, para você aí que está começando ou para você que está querendo, pensando em sair do CLT e abrir um negócio, ou também você pode estar no CLT e ter as duas coisas. Não impede, né, de empreender, ainda mais hoje com o digital. Você pode empreender da sua própria casa, à noite, né, Edila? Com Então é certeza. coragem e humildade. Ah, Grazi, mas por que humildade? Humildade porque vai ter horas que você vai precisar dar um passo para trás e ser humilde, né? É isso. Humilde. E conectar-se. E conectar-se. E aí, Fabiola? E você? Qual conselho que você dá para as pessoas, pensando na sua história? Pensando na minha história, não desista, né? Deus faz nova todas as coisas, Ele é um Deus de oportunidades. Todo dia, né? A cada novo amanhecer, a cada nova percepção, nós temos a chance de recomeçar. Não deu certo ontem, ou eu chorei ontem, né? A noite toda, né? Não foi 5 minutos, né? Eu entendo que a senhora está parafraseando aí, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, né? É o que as Sim. Escrituras nos diz. Então, ainda que você chore uma noite inteira, pela manhã o Senhor coloca um sorriso nos nossos lábios, né? E nós conseguimos olhar para frente e entender que é uma chance de recomeçar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós podemos, nós conseguimos, nós somos capazes, né? E não podemos parar e desistir jamais. Isa, eu vou te pedir uma última orientação. Sabe por quê? Porque eu sei, Isa, que você também está começando na sua carreira como empreendedora. E aí? Eu já comecei essa carreira há 6 anos atrás, mas Foi. e aí? O que está sendo hoje para você? Que conselho que você dá? Aprender. A Grazi falou de humildade, eu acho que isso é fundamental. Porque tem pessoas que já trilharam mais do que você, tem pessoas que já andaram mais que você. Esteja atento, porque às vezes é um detalhe, é uma fala de uma orientação do outro que faz toda a diferença. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu corroboro com as meninas é: busque no seu coração aquilo que te faz feliz. Hoje, eu tenho a minha carreira empreendedora aí dentro da saúde mental.
E sou gestora educacional, então tenho um vínculo empregatício. Sou muito feliz com o que eu faço, porque eu gosto de gente. Sim. Né? Que ótimo. Sou muito feliz com o que eu faço. Mas não foi a realidade da Grazi, por exemplo. Né? Ela não estava feliz. E a Fabíola descobriu no serviço ao outro, mas um momento ela falou, pera, eu estou feliz servindo ao outro, mas eu também quero alguma coisa para mim. Então, eu acho que o melhor conselho é olhar. Quando você vai para o que você faz hoje, e às vezes você olha lá na frente, olha seus planos, seus sonhos, e que você deixou engavetado, quais são os sentimentos que você tem? Não, é isso mesmo? Tenha coragem. Porque às vezes você está com um plano lindo, que você já tem tudo pronto dentro de você, sua essência, a garra, a leoa. Ela só não saiu porque ela só quer sair para realizar o sonho que vai te fazer feliz. Então, acho que o melhor conselho, Edila, é olhar para dentro, para ver o que te realiza. Bom, eu vou terminar falando com algo que é um desafio para todos nós. Seja aquilo que você fizer, busque amar o que você faz. Eu gosto muito da expressão brilho nos olhos. Tenha brilho nos olhos naquilo que você fizer. Quando você escolher, se você escolher ser empreendedora, busque aquilo que vai te fazer ter um brilho nos olhos. Se você escolher ficar lá na empresa, que é também muito bom, escolha algo que te traga o brilho nos olhos. E lembre-se, tá? Tudo começa em você, passa pelo outro, e eu já falei aqui que gente feliz traz felicidade para as pessoas em volta. Passa pelo outro e tem uma coisa final. Se você toca o outro e ele se sente feliz, ele vai tocar o outro. Isso reverbera no mundo. Isso toca o mundo. Sim. Sempre saiba disso. Tudo que você fizer, a cada dia, você tem consequências e você escolhe a consequência que você vai querer levar. Verdade. Bom, meninas, vocês vão olhar, Grazi vai olhar para aquela câmera e dar o seu recado, onde as pessoas te encontram, o que você quiser deixar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. A câmera é sua. Gente, é uma responsabilidade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, vocês duas pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nesse bate-papo maravilhoso e com essa mulher também que eu fiquei conhecendo aqui, uma história Privilégio é todo mundo. sensacional. E é isso. O meu Instagram, vocês me encontram no grazi.guts e no @o poder das parcerias. Fabíola, seu recadinho. Eu estou eu tenho o meu e-mail, né? E tenho o meu Insta é Fabíola Quintela, o meu e-mail é pra Fabíola, né? Abreviação de pastora, @gmail.com. E tem um canal no YouTube que chama Simple Gospel, né? A simplicidade do Evangelho, onde levo palavra de Deus, do coração de Deus, abençoando a vida daqueles que mais precisam. Também estou aí aberta para agenda para trabalhar com narcodependente, cura interior, né? O que tem exercido no meu ministério. E a Doçarila, né? Que Arte, Mimos e Delícias agora passou a ser Doçarila, que é a mistura de doçaria, né? Fábrica de doces, com Fabíola, é uma junção. Então, eu criei Doçarila, né? Então, estou começando aí, preciso muito de ajuda, né? Vou buscar com a amada. A Doçarila, Pode aquilo vir, que nós nós falamos, estamos né? aí pra- Cada um no seu... naquilo que sabe fazer bem. Junte-se a nós, E eu no poder das preciso de parcerias, bons né, Edila? profissionais, né, na área. Então é isso aí, e eu deixo um abraço fraterno a todos, que a graça e o toque sublime do Senhor possa estar abraçando a cada um nessa tarde. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigada. Amém. E você? Onde a gente te encontra? O meu @ no Instagram é Iris Guimarães 07. A Edila ri, gente, mas já fica a dica do mesmo meu aniversário, tá bom? Bom, eu sou Edila Thaís, te agradeço. E esse é o lugar que você me encontra. No LinkedIn, no YouTube e no Instagram. Edila Thaís. E eu te agradeço muito por esse momento que você esteve aqui com a gente. Agradeço demais essas pessoas, Gratidão, essas duas meninas. mulheres maravilhosas que estiveram aqui contribuindo. A gente E agradece. olha, continue nos assistindo. O próximo episódio,
aguarda, gente. Vem outra mulher maravilhosa por aí. Mas não precisa ficar preocupado, não, viu? Outros vão vir homens também. Vocês já viram aí. Mas a gente tem muita história para contar. Até o próximo. Obrigada, Edila. Obrigada.